Fique comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar as estratégias que eu uso na minha operação de busca de vagas e você aprenderá muito. Te mostro em tela, inclusive, o meu jeito de fazer, mas antes eu quero conversar com você. Eu sou Kátia Bueno, trabalho com projetos de recolocação na Saltória e há 12 anos eu me dedico a construir vidas profissionais em 2 páginas, o que me torna uma especialista em currículo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a verdadeira busca de vagas. Então você deve primeiro entender a hierarquia do comando segundo o clássico organograma que a gente conhece pelas empresas. A gente tem geralmente o número 1, que é o presidente ou um CEO, seguido dos seus vice-presidentes ou diretores, que podem estar quase no mesmo nível. Tudo vai depender do tamanho da empresa, se ela é nacional, multinacional, o tamanho da operação local no Brasil, no mundo, se ela é global, tudo depende, porque as hierarquias são respeitadas até hoje e elas também estão representadas nos níveis das vagas. Seguido do time gerencial, podem estar ali uma equipe grande, conforme a área, inclusive. Então, ali debaixo do gerente pode ter coordenador, supervisor, técnicos, especialistas, engenheiros, analistas, auxiliares. E abaixo de coordenador também podem ter a turma de analistas, tudo depende da área e do poder decisório que essa empresa, que essa operação determina. Abaixo dos coordenadores podem ter as equipes de analistas, auxiliares, assistentes, técnicos, especialistas. Geralmente o título de supervisor se encaixa melhor nas áreas industriais, como a produção, manutenção e logística, seguido de outras áreas que estão ligadas à operação industrial, como qualidade e laboratório. E na base da pirâmide está a turma operacional e estratégica, que faz a coisa acontecer para esse time de comando. E aí estou falando dos analistas, engenheiros, especialistas, técnicos, operadores de produção, auxiliares, ajudantes, a equipe de manutentores da manutenção, como eletricistas, mecânicos e essa infinidade de cargos que nós temos, empilhadeiristas, a turma da logística, os assistentes de logística, os operacionais das diversas áreas e estruturas organizacionais. Então, conforme o seu nível de senioridade, você tem que entender essa linha do comando. E preste atenção e interprete bem o verbo que define o tema técnico, porque é conhecido por nós o sentido do verbo checar. Quem checa entende-se que está numa função menor de quem desenvolve. Então, por isso que a busca de vagas, a leitura de vaga, ela tem esse segredo. Interprete realmente, verdadeiramente o sentido do verbo. Ele determina a atitude técnica. Seguido do tema técnico, e aí eu já falei em outros vídeos, vou falar aqui de novo. Quando você tira o verbo, as preposições, se tem advérbio, se tem adjetivo, o que sobra são os temas técnicos. São eles que você precisa prestar atenção. E dependendo do nível da vaga, aí também vai definir o nível da sua senioridade. Feito isso, você começa a se envolver emocionalmente na vaga. O que é essa emoção? Você se imagina fazendo o trabalho do que ela está definindo, do que o descritivo está te mostrando. E aí você começa, sim, a ter um feeling, a ter uma resposta intuitiva, que você vai se falar, você vai conversar com você. Puxa, como eu sei fazer as coisas dessa vaga. Quando você tem a certeza disso e fez essa leitura neste nível, você começa a ter perfil na vaga. Você começa a ter o famoso match que o mercado fala. Aí sim, definido isso, você pode se candidatar. E não esqueça de prestar atenção no que os requisitos da vaga solicitam, quando ele fala de formação acadêmica, idiomas, informática, domínio de Power BI, normas, conhecimento e o nível de experiência. É por aí que você vai fazer essa definição
de vaga para a sua busca de emprego no mercado de trabalho. Olha só, eu tenho um cliente da área de eventos que está nesse nível sênior, até de coordenação ele tem potencialidade. Então, se eu sou ele, olha o que você pode fazer. Vai no escopo sobre a vaga. Leia o que tem no começo, geralmente são as apresentações institucionais, que a empresa fala um pouco dela, isso é muito importante. Mas olha só do que eu estava falando. Se a gente despreza esses dois verbos, sobra o quê? Governança de rituais e eventos presenciais online e híbridos. Eu sou bom nisso? Eu sei fazer isso? Claro que eu sou, é a minha carreira toda. Então, você já tem, né? Você pode até fazer um rascunho aí, a parte que não tem como escrever em tela, mas faça um rascunho do lado. Tenho governança de rituais e eventos presenciais online e híbridos. Próximo item. Despreza o verbo do planejar e o garantir, mas interprete o que ele fala. O que sobra? Excelência de todos os eventos, desde a infraestrutura técnica, alinhamento com os apresentadores, convites, pautas, coffee break, suporte técnico e logístico. Sem esses itens, um evento não acontece. Então, é lógico que eu vou cuidar da excelência deste aparato, dessa infraestrutura, alinhar com todo mundo que está envolvido, os apresentadores, cuidar de convite, de pauta, de coffee break, de suporte técnico e logístico. Ponto para mim. Tenho isso sim, porque eu sou da área de eventos. Próximo item. Fala de ferramentas, formatos, modelos, que garantam que todos os colaboradores se conectem nas transmissões da área. Ou seja, é quando ele é híbrido, quando ele é online. Às vezes, não. Às vezes o evento está acontecendo e vai ter que ter uma conexão online, uma transmissão, porque às vezes pode passar numa TV dentro de um restaurante, de uma sala de reuniões, de uma área de lazer, a gente não sabe. Então, tem que ter essa expertise de como fazer isso, tá? Próximo item. Engajar, times por meio de comunicações eficientes e treinamentos eficazes, inclusive por meio do mapeamento de lacunas do conhecimento, governança de capacitações e acompanhamento dos indicadores. Esse requisito aqui, ele é muito peculiar à empresa que está por detrás da vaga. Quem é? A Cogna Educação. É a rede de faculdades que comprou a rede de faculdades mais conhecida, que é a Anhanguera. Então, olha só, será que um dia na vida você já fez isso, engajou os times de comunicações eficientes, o pessoal de treinamento, já mapeou lacuna de conhecimento, fez toda a realização de uma governança de capacitação? Isso já entra num requisito técnico, num domínio técnico, num detalhe técnico que talvez você não tenha. Se tiver, ótimo. Mas guarde ele aí para estudar sobre ele. Tudo que você não tem, você pode pesquisar e estudar para saber do que se trata. Outro item. Atuar de forma alternativa, propondo e executando projetos especiais. O que sobra? Projetos especiais. Os projetos especiais da área sempre serão os plus, né? O a mais, que às vezes nos sobrecarrega, mas a gente está lá na empresa para fazer o a mais também. Articular com agências externas, stakeholders, para garantir a excelência dos entregáveis. Ou seja, os convites, toda a arte, toda a comunicação em mídia poderá ter envolvimento com agência externa. E você sabe ter relacionamento com essas partes, né? Os stakeholders envolvidos, todo mundo que está interno e todo mundo que está externo. Você tem essa habilidade? Aqui já está falando de comportamento, tá? Gerir viagens de incentivo da área. Geralmente, quando o evento é externo ou tem uma demanda, uma premiação, você vai precisar cuidar de tudo isso. Não é só oferecer essa viagem para algum canto do Brasil e do mundo para aquela pessoa ou aquelas pessoas e falar para ela, vai, agora se vira.
você vai ter que cuidar de toda essa parte também. Atuar com foco e engajamento de colaboradores, unidades e polos. Por que ele diz isso? Porque era uma rede de faculdades, uma rede de escolas. Então vai ter que cuidar também vai ter que ter paciência aí. Você tem que se perguntar se já fez, faz, se tem isso. Tem que ter paciência de fazer a ligação com todo mundo envolvido, as unidades e os polos educacionais. Experiência em projetos de engajamento e programas de incentivo. Aqui está falando dessas premiações, quando a viagem, o evento se torna uma premiação para que ele destaque aquela pessoa, aquelas pessoas. Então percebam que interpretar a vaga não é um exercício fácil, mas ele é possível, estou aqui trocando com você. Olha que interessante, eu estou procurando uma vaga para este cliente que é da área de segurança patrimonial, que envolve sistemas, toda estrutura física de gestão, e aqui ele me mostra vagas da área de segurança do trabalho. Ok, eu sei que ele não é de segurança do trabalho, então eu navego e pulo as vagas, eu vou descartando-as porque realmente não é o perfil do cliente. Só que, de repente, essa é o segredo da paciência para insistir na busca de vagas no LinkedIn. Eu topo com uma vaga que ela é extremamente sênior em segurança e saúde do trabalho. Basta ver aqui lá em exigências, aqui, requisitos, que ela fala de 15 anos de experiência com HSE, que é saúde, segurança e meio ambiente, e eu tenho esse cliente também. Então, com o LinkedIn acontece isso. Às vezes eu estou no perfil de um certo cliente e topo com vaga para outro cliente. Mas ok, a gente convive com essas condições da plataforma de vagas que é o LinkedIn, e o importante é ter essa busca humana, esse olhar, essa leitura da vaga. E por hoje é só, eu fico por aqui, já sabe, né? Se é sobre CV, Currículo Cabeça Autória com você.